Olá, ouvintes do Resenha de Negócios. Hoje estamos aqui em Duque de Caxias com o senhor Pacheco, que vai estar falando um pouco sobre toda essa demanda, essa estrutura da empresa, né? Parabéns, obrigada por você estar aceitando essa entrevista para os nossos ouvintes. Então, vamos começar? Vamos. Em primeiro lugar, né, Grace, eu quero muito agradecer aí a oportunidade, né, de participar desse bate-papo aí com Resenha de Negócios. Muito honrado aí pelo convite e vai ser uma oportunidade aí incrível para poder passar aí para os ouvintes, né, e os telespectadores que estão aí ouvindo a gente sobre a CDTEC e tudo que a gente pode oferecer aí para as empresas, né, empresários e clientes, enfim. Um prazer estar participando aí com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para começarmos, Pacheco, para quem ainda não conhece a fundo o Grupo CDTEC, conta pra gente como você descreve ele. Olha, Grace, a CDTEC, né, é um ecossistema, né, com inúmeras soluções, né? A gente atua aí como um hub de negócios. E o que a gente tem hoje para poder oferecer, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros? Nós temos uma certificação digital, né, que é o RG Virtual, onde você assina documentos. Nós também atuamos como uma corretora de seguros completa. Então, todo tipo de seguro, o cliente ele pode contatar a CDTEC e a gente pode auxiliar. Então, a gente tem seguro auto, seguro residencial, seguro empresarial, né? Responsabilidade civil profissional para os contadores, advogados, médicos, todo mundo pode procurar a CDTEC. Nós temos também uma operação muito robusta no que tange a plano de saúde, então a gente tem uma expertise, um know-how muito grande, né, quando o assunto é plano de saúde. Nós também somos representantes da VR, né, aquela empresa fantástica de vale alimentação, vale refeição, e tem inúmeras outras soluções, tá? VR Mobilidade, tem o VR Home Office, e agora tem uma solução inovadora, que é o VR Gente, é uma solução de ponto eletrônico, que a CDTEC também comercializa e tem sido um verdadeiro sucesso. E é claro, não poderia deixar de ser, nós também atuamos muito forte, né, no mercado de consórcio. Então a CDTEC tem aí, dessas soluções, o consórcio ele realmente é um produto fantástico, onde a gente consegue auxiliar os nossos clientes e parceiros. Alguns deles a gente ajuda a mudar de vida, aumentando o patrimônio, enfim. A gente tem aí essa solução e aproveito para lançar aqui em primeira mão no Resenha de Negócios, a partir do dia 1º, tem o lançamento oficial da campanha de consórcio da Porto Seguro. Então você aí, meu amigo, minha amiga, a partir do dia 1º tem novidade muito, mas muito boa para aquela pessoa que quer sair do aluguel, para aquele empresário que quer aumentar o patrimônio, quer diversificar os seus investimentos. A gente tem bastante novidade aí. Nossa, novidade chegando, né? Olha o spoiler dando, gente. Pega aí, pega a visão. Vamos lá, Pacheco. Qual a visão maior que une as diversas soluções que você tem dentro do grupo e frentes de atuações? Então, Grace, é muito oportuna, né, a sua pergunta. Por quê? A CDTEC ela foi idealizada, né? Eu sou oriundo do mercado financeiro. Então, quando eu atuei lá como gerente de banco, eu sempre, né, fui, durante a minha atuação, um profissional generalista, onde eu chegava numa empresa e eu tinha, né, diversas demandas. Por quê? Quando você faz uma visita, você, na verdade, tem inúmeras necessidades apontadas pelo empresário. Então ele tem lá, né,
demandas, ele precisa, né, de muitos serviços. Então, esse foi o ponto principal. Quando a gente criou a CDTEC, na nossa visão, o que a gente tinha que levar, né, para esse nosso cliente, para o parceiro, né, para o empresário que está ouvindo a gente, para a empresária também, as mulheres empreendedoras são fantásticas, está aqui o exemplo delas. É assim, Grace, nós idealizamos o atendimento 360. Por quê? Nós não poderíamos chegar numa empresa, né, e ser monoproduto, né, monossolução. Então, nós agregamos ao longo do tempo, né, todas essas soluções dentro do grupo CDTEC que permitem que nós sejamos mais assertivos e nós tenhamos mais possibilidades de atender esse empresário, essa empresária na sua plenitude. Então, a ideia é a gente levar essas múltiplas soluções para que o dia a dia do empresário ele seja, né, mais, para que ele seja contemplado e tenha aí o atendimento de forma eficaz e eficiente das suas demandas. Como você já deu o spoiler, né? Sim. Do consórcio, vou eu te fazer uma pergunta. Sim. Como você detalha, né, um consórcio para aquela pessoa que nunca fez? Eu particularmente já fiz 2 até, e eu gostei muito, tá? Vou te falar. E até indico para as pessoas que não conhecem, mas eu quero ouvir de você, que é o rei do consórcio, que possa estar dando esses detalhes, né? Assim, tanto porque hoje em dia se tem um leque de consórcios. Sim. Vamos colocar dessa forma, né? Tem o consórcio imobiliário, né? Que é para casa, apartamento. Tem o consórcio para bens móveis, né? Que se fala. Isso. Tem o de carro, tem também prestação de serviços. Isso. Tem também para viagem, para cirurgia plástica. Isso. Antigamente o consórcio ele era focado em 2 modalidades. Hoje ele já abriu esse leque. Como você vê essa formação, esse fomento do consórcio? Como você consegue estar vendo presente, futuro e hoje? Bom, excelente a tua pergunta. Obrigado pela oportunidade, né, da gente estar passando isso aí para os nossos telespectadores. Grace, é assim, o consórcio, né, é uma solução financeira, né, hoje, né, no nosso mercado, ele atua de forma muito diferenciada. Por quê? Porque o consórcio, ele na verdade funciona assim. Ele é um condomínio, né, de pessoas que se unem com um único objetivo. E aí você citou, né, inúmeras soluções que possibilitam esse cliente na aquisição, né, de um bem ou de um serviço. Então é assim, todo mundo se cotiza como num condomínio, participando de um mesmo grupo, né, e você faz contribuições mensais com o objetivo de, mensalmente, você ter a possibilidade de ser contemplado e aí você vai ter o direito de fazer a aquisição daquele bem ou daquele serviço ao qual você fez a aquisição do seu consórcio. Então, como é que eu vejo hoje, como é que a CDTEC enxerga, né, esse mercado tão promissor? É a oportunidade, né, de a forma mais democrática, eu diria, de uma pessoa, né, de fato, mudar a sua vida com a aquisição de um produto que hoje, com a taxa de juros, né, como está, consiga comprar um bem, consiga, né, comprar o seu apartamento,
comprar o seu carro, a sua casa de praia, né? Porque o consórcio, Grace, eu costumo dizer o seguinte, não é um produto só. O consórcio é a realização de um sonho, né? Então você tem a possibilidade de ajudar aquele cliente a realizar o seu sonho. Então, eu sou muito, né? Eu sou um entusiasta dessa solução, porque eu acredito que isso pode mudar, de fato, a vida das pessoas. E o consórcio também, Pacheco, você pode estar vendo também como um investimento, né? Exato. É muito importante aí a tua colocação, né? O consórcio, para aqueles empresários, né, que estão aí nos ouvindo, nessas campanhas, inclusive, olha pessoal, dia 1º/8, não esqueçam, próxima sexta-feira começa. Grace, no ano passado foi assim uma verdadeira loucura. Por quê? A procura ela é muito grande, principalmente nessa época, porque a Porto ela dá condições, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, ela dá condições muito diferenciadas para aquelas pessoas que de fato querem aí, você citou um exemplo, diversificar os seus investimentos, porque o imóvel, né? Que, digamos, é a solução mais procurada, né? Depois dela a gente tem aí o automóvel também, mas o imóvel, ele possibilita que esse empresário ele consiga, né, diversificar os seus investimentos. O imóvel, ele por si só, ele já paga esse investimento, ele consegue, né, ter aí, além da rentabilidade, você tem o próprio imóvel, ele consegue alavancar o patrimônio porque ele tem a sua correção natural. Sim. Né? Então, todos os meses tem aí a tabela FIP dos imóveis. Isso mostra que o empresário que busca, né, diversificar os seus investimentos através do imóvel, ele, na verdade, ele está se protegendo. Né? Ele se protege da inflação. Ele, inclusive, Grace, aí fica também uma dica, né, para esses empresários que estão ouvindo a gente. É muito comum, e há uma procura muito intensa de pessoas que estão buscando montar sua reserva de aposentadoria. Veja isso. Olha isso, pessoal. Aposentadoria através do consórcio. Por quê? Você faz a aquisição, né, de alguns imóveis ao longo dos anos, e aí você coloca esse imóvel, né, para alugar, o próprio aluguel, ele paga essa parcela, e depois de 15, 20 anos, você tem um imóvel totalmente liberado, sem ônus, onde esse cliente ele vai poder, né, esse investidor vai poder vender esse imóvel ou mesmo manter ele alugado, só que aí você já não tem mais parcela para poder pagar. Então, assim, é fantástico. Aqui na CDTEC a gente vai te ajudar a montar esse planejamento, e você que ainda não tinha pensado sobre isso, fica a dica que é uma forma aí muito relevante de você cuidar do seu futuro, do seu planejamento financeiro. Pacheco, para quem nunca fez um consórcio, sim, além de você fazer toda essa estrutura, né, de você conhecer a pessoa, conhecer o seu cliente, para poder direcionar ele qual o melhor tipo de consórcio, no momento, se é a curto prazo, a longo prazo, vamos colocar dessa forma, o que a pessoa precisa para poder estar fazendo esse consórcio? É só identidade, CPF, precisa de uma conta, não precisa necessariamente de uma conta? Como é esse trâmite que a pessoa chega aqui na empresa e fala, olha, eu quero fazer um consórcio hoje? O que você direciona? Além de toda essa estrutura que você escuta a pessoa para poder direcionar ela, qual o melhor investimento através do consórcio que ela possa estar fazendo? Sim. Bom, muito, muito importante, tá, Grace, a sua pergunta. Sim, é a documentação de praxe, né? A gente tem aí um documento com foto, o RG, você tem o CPF, e aqui também, Grace, a gente faz, né,
uma entrevista, a gente faz uma anamnese para poder entender o momento daquele cliente, qual é o objetivo que ele tem, como você traçou, né? É um objetivo no longo prazo, no médio prazo, a gente quer entender a área, né? Falando de consórcio de imóvel, a área onde a pessoa pretende comprar aquele imóvel, se ela dispõe de um recurso para poder dar de lance, para que aquela contemplação ela seja mais rápida. Então, hoje, as administradoras de consórcio, né, elas têm empresas aí muito sérias, e a gente trabalha aí com algumas delas, e falando um pouco da Porto, que tem essa ação aí específica, o que você precisa hoje, e a grande maioria das administradoras, elas fazem uma consulta, né, no CPF para verificar o cadastro daquele cliente, porque se houver algum restritivo nos órgãos de proteção ao crédito, normalmente passa-se, né, por uma análise para que aquele cliente ele possa, né, fazer a aquisição da carta de consórcio. Então, é bem simples, é muito fácil. A gente faz aqui o cadastro, mas antes a gente preconiza aqui na CDTEC de fazer essa entrevista antes para entender o momento daquele cliente. Sim, correto. Se fala muito que o consórcio você só tem a taxa administrativa, Sim. Correto? Mas o que o cliente paga além da parcela? Ele paga algo a mais ou não? É somente a parcela fixa? Então, muito boa aí a sua pergunta, né? O consórcio, né, pessoal, ele não tem taxa de juros, né, Grace? Então, o consórcio, como você bem disse, ele tem aí a taxa de administração, né, que compõe aquela taxa, né, que a administradora ela usa para poder gerir, né, todos os grupos de consórcio, para poder cuidar da contemplação, cuidar, né, dos sorteios que são feitos, que antecedem, na verdade, os lances, né, que são dados todos os meses. Então, para poder gerir, a administradora ela cobra essa taxa. E além disso, você tem o fundo de reserva. O fundo de reserva é um fundo, Grace, que a administradora ela também cobra, que é para você manter, né, aquele grupo, né, com a saúde financeira em dia. Então, é muito comum, né, que alguns clientes, quando fazem a aquisição das cartas de consórcio, alguns por dificuldade financeira, enfim, por inúmeros outros motivos, mas a grande maioria acaba sendo por esse motivo, deixam de pagar as suas parcelas e aí, por um determinado tempo, tem a sua cota cancelada. E a administradora, ela precisa manter que os outros clientes, né, consigam, num dado momento, quando fazem o lance das suas cotas, ou mesmo quando essas cotas elas são sorteadas, a administradora ela precisa honrar com aquela carta e permitir que o cliente faça a aquisição daquele bem ou daquele serviço, propósito pela qual ela fez a aquisição do consórcio. Então, o fundo de reserva atua dessa forma. Ele permite que aquele grupo se mantenha saudável e que as contemplações elas continuem acontecendo. É comum, né, hoje, em quase sua totalidade, que as administradoras de consórcio elas também contem com um seguro prestamista. Sim. Esse seguro prestamista, Grace, ele é um seguro que, caso, né, o titular daquela cota de consórcio venha a falecer, os seus herdeiros, né, vão receber da administradora de consórcio um montante equivalente ao valor da carta de consórcio, né, no seu espólio. Então,
os herdeiros recebem sem nenhum ônus o valor daquela carta de consórcio livre, né? Já com pagamento de impostos já efetuado, então vai receber aquele recurso que funcionando, né, como um ativo, porque na verdade o consórcio ele é um bem. Sim. E os herdeiros eles recebem sem ônus. Então, o seguro prestamista, pessoal, ele não é obrigatório, mas aqui na CDTEC, né, nós temos a responsabilidade de informar, olha, isso daqui, esse seguro, ele é um seguro importante, porque na falta, né, do titular, os herdeiros não vão ter que continuar pagando para ter direito àquele bem, então é de livre escolha, mas a gente tem aí a responsabilidade de informar. Então, seria basicamente isso, tá, Grace? E o seguro, ele, quando incluso, né, dentro da carta, ele também te dá uma garantia para os terceiros, né, o Pacheco. E aí também, dentro daquele seguro, é algo que vale a pena, né, porque, como você mesmo disse, em qualquer imprevisto, você tem aquele seguro que vai estar garantido os herdeiros que estão aqui do lado de fora, que às vezes nem sabe que o titular tem. Exato. Né? E aí, às vezes, acaba sendo uma surpresa para quem está aqui do lado de fora. Isso aí acontece muitas vezes, né? E é como você bem pontuou, deixa a transparência, né, de que tem aquilo dentro da carta de consórcio, que ele fique ciente, e aí ele denomina para quem vai estar sendo, aquela parte ali vai estar sendo orientada, né, direcionada para qual aquele herdeiro. Então é algo que realmente vale a pena você não está pensando só hoje no presente, mas também está pensando no futuro, né? Porque partindo do princípio, né, Grace, que o consórcio, né, já é, na verdade, uma solução financeira planejada. Então, para que você, né, usufrua desse planejamento na sua plenitude, a CDTEC ela dá toda a orientação, né, para os clientes, para os parceiros, né, que fazem a aquisição, para que, obviamente, ele saiba de tudo, ele saiba na sua totalidade aquilo que ele está adquirindo. Então, nós entendemos que o seguro, isso é muito comum que você acabou de dizer, tá? E aí fica a dica aí para os ouvintes. O seguro de vida, Grace, é exatamente isso. Né? Nós temos aí muitos clientes e a gente sempre fala isso. Fala assim, olha, você tem a apólice do seu seguro de vida, informa a sua família que você tem essa apólice. Né? Porque numa eventual falta e imprevistos acontecem o tempo inteiro, a vida está aí para poder provar isso para a gente, é muito importante que aquela família que já está passando por aquele momento difícil, ela saiba que pelo menos tem aí notícias que vão dar um alento, né? E o alento financeiro, ele é de suma importância. Muito. Então, você saber, poxa, olha, eu tenho uma cota de consórcio, olha, mas tem aqui o seguro prestamista, e olha, a sua cota, as parcelas vindouras serão todas pagas e esse recurso aqui será liberado sem ônus para a família. Então, gente, isso daí de fato é muito importante pensar sobre isso, porque faz parte, né, do planejamento financeiro que o próprio consórcio se propõe a fazer. Então, isso é importantíssimo. Quais consórcios estão em alta demanda no portfólio do grupo? Seja em imóveis, veículos, caminhões, equipamentos, qual é esse leque que nós temos? Olha, Grace, assim, tem aí, né, uma infinidade, como você citou, né? Hoje já tem aí consórcios de serviços, né? Consórcios bem escolados, né? Mas assim, pessoal, os tradicionais costumam ainda representar, Grace, eu diria 95%, né, da demanda da CDTEC. Quais sejam? Imóvel e automóvel. Né? O imóvel, assim, ele é uma solução que ele, na verdade, muda, né? Ele muda de patamar, ele muda a vida das pessoas. Eu sou entusiasta do consórcio, eu consegui
comprar meus 2 apartamentos através do consórcio. Então, eu sei muito bem como é que funciona, né? A solução de crédito e comparado, né, a outras soluções de crédito, não tem nada que chegue perto daquilo que o consórcio ele pode proporcionar. Então, o imóvel, né, só para a gente citar, o imóvel você pode, né, tirar a pessoa do aluguel. Então, aquela pessoa que hoje está morando de aluguel, ela pode sair do aluguel comprando, adquirindo uma carta de imóvel. Aquele filho ou filha, né, que você quer presentear já pensando no futuro, você compra uma carta de consórcio agora e aí lá no futuro você presenteia o seu filho, né, ou a sua filha com essa carta já dando prosperidade, né, para esse jovem que vai estar se inserindo no mercado de trabalho, aí tocando a sua vida. Para aquele investidor, para aquele empresário e empresária que quer aí investir, diversificar os seus investimentos, o consórcio, sem dúvidas, é aí uma das melhores opções que se tem no mercado para você fazer isso, alavancar o patrimônio, né? E falei para vocês aqui sobre a reserva, né, futura, que vai possibilitar a você, meu amigo e minha amiga, a cuidar da sua aposentadoria desde já. A não depender do INSS, e a gente já está contando aqui para você como que você pode fazer. E a gente tem aí o consórcio, né, de auto, para aquelas pessoas que querem fazer a aquisição do seu primeiro automóvel, que querem trocar de carro, para aquela pessoa que hoje, né, tá aí, né, o mercado de trabalho, a gente sabe que tem as suas dificuldades, então, aquela pessoa que saiu do seu emprego e está buscando aí se recolocar no mercado, quer comprar aí um carro para poder rodar num carro de aplicativo, né? Também um consórcio, ele pode ajudar essas pessoas a garantir, né, essa possibilidade. Uma vez contemplada a carta, tem prazo para utilizar? Tem alguma correção? Como funciona a contemplação? Excelente a sua pergunta. Olha, pessoal, a Porto, ela tem uma vantagem competitiva que é sensacional. Grace, veja só, você contempla a sua carta, você pode utilizar quando você quiser, né? Até, obviamente, o encerramento do grupo. E aí, aquele tempo onde você está pensando ainda que você não vai utilizar, agora, eu contemplei e vou utilizar daqui a 6 meses. Pessoal, olha que fantástico. A Porto, ela vai corrigir, né, essa sua carta de consórcio por um fundo, né, exclusivo a 90% do CDI. Então, você mantém o seu poder de compra, né? Você mantém o reajuste da sua carta para quando você quiser, com toda tranquilidade, fazer a aquisição do seu imóvel, do seu automóvel ou do seu caminhão, do seu equipamento, seja lá como for, com toda a tranquilidade, porque você vai ter aí a sua correção todos os meses, o que dá a esse cliente todo um conforto, né? Uhum. Que ele sabe que não vai ter aí perdas, né, financeiras em relação a esperar um pouco mais para fazer aí a aquisição do seu bem. Correto. Olhando para o mercado, quais vocês consideram os maiores desafios que o grupo enfrenta hoje em suas áreas de atuação? Ótima pergunta, Grace. Essa pergunta que você fez aí é assim. Os desafios, né, que nós temos, né, em relação a essa solução especificamente do consórcio, por ela ser uma solução que de fato, né, financeiramente, ela tem um diferencial enorme.
Grace, digamos, o grande desafio que a gente tem é fazer com que esse cliente, né, ele faça a aquisição da sua carta com empresas sérias. Então, você, ouvinte, que está aí escutando, que está assistindo aqui esse bate-papo, né, com resenha de negócios, cuidado, muito cuidado. Ao fazer a aquisição da sua carta de consórcio, faça uma pesquisa com as administradoras de consórcio, faça uma pesquisa com as corretoras que são de fato credenciadas. Fica uma dica: nunca pague um boleto para pessoa física ou esse boleto para a sua corretora. Ó, a CDTEC é corretora, é representante da Porto Seguro, mas você não vai ver um boleto bancário para você pagar em nome da CDTEC. É sempre em nome da administradora de consórcios. E assim, Grace, esse assunto é muito sério, né? Aí, esse tom de seriedade que eu dou é porque já há muitos anos no mercado financeiro, eu tenho sem número de exemplos de pessoas, né, clientes queridos, que infelizmente, né, foram vítimas de golpes, de quadrilhas, eu posso dizer assim, especializadas em venda, né, de cartas de consórcios contemplados, onde eles conseguem, né, aliciar os clientes a colocar dinheiro na frente, a fazer transferência em nome de pessoa física, com o objetivo de comprar essa tal carta contemplada. Sim. Então, assim, pessoal, não acredite em milagre. Não acredite em oferta fácil. O que você tem que acreditar é em planejamento. O que você precisa acreditar é em estudo. A CDTEC jamais, em tempo algum, vai colocar para o cliente dar certeza de que ele vai ter a carta dele contemplada. Nós temos estudos onde a gente vai colocar aqui probabilidades, a gente pode trabalhar com lance embutido para poder acelerar, né, essa contemplação, mas jamais a CDTEC vai falar para você: olha, vem que a gente vai conseguir contemplar sua carta em um mês. Não, pessoal. Aqui nós trabalhamos de forma séria, aqui a gente trabalha para que você consiga realizar o seu sonho. E esse sonho não se transforme em um pesadelo. Então, Grace, até peço desculpas aí, meus amigos e minhas amigas, desse tom um pouquinho mais sério, mas é porque o assunto ele exige, né, que a gente adote aí essa postura para que você, né, cliente, não caia numa roubada, como a gente vê aí alguns clientes acreditando em ofertas, né, fáceis, que na verdade acaba aí em alguns clientes tomando toda a reserva de uma vida inteira. Sim, e esse é um ponto muito importante, Pacheco, pegando o assunto, que eles têm uma estrutura que eles montam tão realista, vamos botar dessa forma, e tão convincente, né, que eles acabam usando logo, acabam usando, né, com essa questão da inovação e tecnologia, que acaba sendo benéfica por um lado, mas pelo outro lado eu não vejo tão benéfico, e isso te traz a realidade do que a gente vive hoje. Então, assim, todos esses pontos que você tá falando,
todos esses alertas que você está dando, você como empreendedor, empresário, que atua já há muitos anos nesse ramo, acredito que você já deve ter visto de tudo, né? E agora com a tecnologia, não é mais só um boleto físico, né? É uma mensagem no WhatsApp, é um e-mail falso que você recebe, e às vezes você não tem tanto esse alerta no dia a dia, você acaba abrindo, baixando, ou pagando a guia, ou dando seus dados. Uma vez que você fornece seus dados, você acaba com todo aquela estrutura, né? Então, assim, é um alerta muito importante para os nossos ouvintes, ficar sempre atento. Se você tem uma empresa como a CDTech, então, assim, qualquer notificação que você acha que é errado, entre em contato com o grupo, que o grupo vai te orientar, o grupo vai falar, não, ok, foi nós que falamos, foi nós que enviamos, não foi. Então, não abra nenhum e-mail que você tenha dúvida. Deu dúvida? Não abre. Entre em contato. Perfeito, Grace. É isso mesmo, pessoal. Fica aí esse alerta, né? E normalmente, né, as instituições, as maiores, né, os maiores bancos aí do mercado, eu que trabalhei por muitos anos em um deles, né, durante 22 anos, o que eu posso dizer é que hoje os bancos, né, na hora de você confirmar esse pagamento, eles dão um alerta lá, perguntando se você confirma aquele excedente que você está pagando. Então, assim, pessoal, passa pelo crivo, né, de todas essas confirmações que você vai minimizar todos esses riscos. Então, é muito importante você ficar atento para que você não caia aí numa verdadeira cilada. Verdade. Continuando. E quais são as maiores oportunidades que você enxerga para o futuro próximo, especialmente em relação ao tema de hoje, que é o consórcio? Grace, eu vejo, né? Eu sou um entusiasta, né? Sim. Então, assim, eu vejo o consórcio possibilitando, né, mudar, né, o nosso cliente, o nosso parceiro, né, o empresário, a empresária que está ouvindo a gente aqui, mudar de fato o patamar dessas pessoas para que eles consigam, de fato, atingir todos os seus objetivos com uma solução que está aí ao alcance de todos. E olha, veja só, e agora sim, pessoal, agora nós vamos entrar, de fato, nas novidades que vem por aí a partir do dia 1º. Grace, conta tudo. Olha que fantástico. Esse consórcio, essa ação, olha o que ela faz. Ela vai reduzir, pessoal, ela vai reduzir a parcela em 50% o valor que você paga. Então, como é que é isso, Pacheco? É assim, pessoal, simples. Se a parcela do consórcio custa R$2.000, nessa ação, a partir do dia 1º, você vai pagar R$1.000 até a contemplação desse bem. Pacheco, mas vai ser R$1.000? Sim, pessoal. É 50%, né, de desconto que você vai ter nessa parcela até você contemplar. E aí, como é que funciona? Você vai pagando 50%, contemplou. Você vai pagar a parcela cheia, né? E essa diferença que ficou para trás, lembrando, se você ficar 6 meses ou ficar 1 ano pagando 50%, você vai ter uma diferença, né? E você paga isso após a contemplação, diluído em todas as parcelas vindouras. Então, você vai ter aí, né, uma possibilidade, né, de conquistar aquele teu imóvel, aquele teu carro, né, tão sonhado, com uma condição, com uma oferta que é inigualável. Você não tem outra administradora de consórcio que dê essa possibilidade. E o que ajuda, Grace? Ajuda aquela pessoa que está pagando aluguel, né? Muitas das vezes ele tem aquele dinheiro contado. E aí ele quer fazer a aquisição da cota de imóvel, mas ele não tem grana para poder pagar os dois. E aí, olha a colher de chá que a Porto está dando. Você vai pagar 50% do valor. E isso vai caber no seu orçamento. Vai falar assim, mas Pacheco, e agora? Como é que
depois que contemplar. Depois que contemplar, você tem aí a possibilidade de fazer a aquisição do imóvel. Então, você deixa de pagar, né, o aluguel. Então, isso, na verdade, é que é o grande diferencial, né, que você tem aí com essa campanha. E aí, olha um outro detalhe também, Grace. Você não tem aquela famosa antecipação, né, que é a taxa de adesão. Como é que funciona essa taxa de adesão? Normalmente, as administradoras cobram, né, de 2 a 5% uma taxa quando você vai fazer a aquisição do consórcio de imóvel. Isso é muito comum, mais no consórcio de imóvel. E aí, acaba ficando, por exemplo, as 10 primeiras parcelas, ou 12, elas ficam num valor muito alto. Porque você está antecipando o valor daquela carta de crédito e trazendo isso para as 10 primeiras parcelas. Então isso acaba inviabilizando. Então, a Porto, nesse período, nessa janela de agosto, veja bem, pessoal, não tem taxa de adesão. Então, isso é para facilitar ainda mais a possibilidade, né, do nosso cliente aí fazer a aquisição da sua carta e conseguir a realização do seu sonho. Sim, e para os investidores, né, se está com 50%, eu posso ter mais de uma carta. Exato, exato. No ano passado, por exemplo, nós tivemos, né, Grace, eu posso dizer que a grande maioria, né, daqueles que fizeram aquisição das cotas, né, de consórcio foram, de fato, investidores. Sim. Então, de fato, aquelas pessoas mais antenadas e que viram uma grande oportunidade, né, digamos, de você fazer aquisição de um dinheiro barato, porque, convenhamos, né, pessoal, quando a gente está falando aí de uma taxa Selic a 15% ao ano, quando você compara isso com o consórcio, pessoal, não tem correlação. Então, o consórcio, de fato, ele vai possibilitar que você consiga, né, atingir o seu objetivo, colocando muito menos grana, né? Porque lá no financiamento você tem o valor da entrada, que normalmente fica entre 20% e 30%, e o consórcio você, na verdade, tem que ter um recurso para você poder contemplar, mas além disso você também participa dos sorteios mensalmente. E para participar dos sorteios, basta que você mantenha a sua cota em dia, né? Se você se mantém adimplente. E para poder acelerar, olha só, hein? Olha outra dica. Você tem a possibilidade, né, de ter o lance embutido. Então, como é que é esse lance embutido, Pacheco? O lance embutido é você pegar uma parte daquela carta de consórcio. Então vamos imaginar. Eu estou adquirindo lá uma carta de 500 mil, de meio milhão. Poxa, mas eu quero dar uma acelerada. No consórcio da Porto, eu posso fazer isso, Pacheco? Pode. Até 30% do valor da carta você pode dar de lance embutido. E o que isso faz? Faz com que você não coloque a tua grana, você não precisa colocar o teu recurso, e você tem 30% desse valor que você pode dar de lance. Claro, se você tiver, né, um recurso próprio, você aumenta a probabilidade de contemplação, né? Porque lembrando que você está participando, né, com outros consorciados também desse grupo. E o que é legal também? Você aí, trabalhador que é CLT, você pode utilizar o seu FGTS para dar lance no consórcio. Uau, legal. Olha, isso é muito legal. Eu fiz isso na aquisição, né? Quando fiz a compra de um dos meus apartamentos, eu
utilizei o meu FGTS, é super fácil, é super tranquilo, eu posso ajudar vocês, né, a fazer essa consultoria e vocês vão conseguir finalmente, né, a aquisição do seu imóvel, do seu tão sonhado imóvel, a gente consegue através do FGTS também. Pacheco, qual o recado que você passa para os nossos ouvintes interessados em fazer a aquisição de uma carta de consórcio, aproveitando que a partir do dia 1º, né, no dia 1º, né, de agosto, você está com esse lançamento dentro daqui do grupo? Vamos lá. Para você, né, para você que está aí, os nossos ouvintes, para fazer a aquisição desse consórcio, é só ir lá nas nossas redes sociais, @Grupo CDTEC, chama a gente lá no direct, e aí você já vai ter, um dos nossos consultores já vai fazer contato para a gente ver qual é a sua necessidade e aí encaixar perfeitamente dentro das suas possibilidades. Nós temos também o nosso site, né? Sim. grupocdtec.com.br, e aí você também consegue contatar o nosso time comercial para poder a gente te ajudar a você conseguir aí o teu sonho. E, gente, estamos aí, a partir do dia 1º, você pode ter certeza que a gente vai estar full time para poder ajudar você que quer mudar de vida. E eu vou te mostrar como é que você vai mudar através do consórcio. Isso é muito importante, porque realmente é uma oportunidade única, vamos botar dessa forma. Sim, com certeza, Grace. Aproveitar esses 50%. Se eu tenho um consórcio de 2.000, eu vou pagar 1.000, eu posso continuar pagando os 2 e ter 2. Exato, Grace. Essa que é a pegada. Essa é a grande oportunidade, né? Que você, né, nosso ouvinte, nosso telespectador, vai ter a partir do dia 1º, porque você vai ter uma condição muito diferenciada. E olha, pessoal, entendam bem, no ano passado nós tivemos aí muitos clientes que viram a grande oportunidade e aí, já no finalzinho da campanha, queriam fazer a aquisição das cotas e aí já não tinha mais. Porque assim, eles fazem, né, o lançamento com muitos grupos, né? Sim. São grupos novos, grupos em formação. E a partir do momento que você tem um preenchimento de todos aqueles grupos, Grace, aí é óbvio que por uma questão, né, de funding, né? Porque a Porto, ela tem que garantir a contemplação e garantir também a disponibilidade do recurso para aquelas cartas que forem contempladas. Então ela fecha e aí, pessoal, só no próximo ano. Então assim, eu costumo dizer, né, eu tinha um diretor desse banco que eu trabalhei, e ele costumava dizer, né, bebe água limpa quem chega primeiro. É verdade. Então, você que está ouvindo a gente aí, que de fato quer mudar a sua vida, quer começar a fazer esse planejamento, tem que ser agora. Então, já conversa desde já aí com seu esposo, com a sua esposa, né, com os seus familiares, ou então você que é jovem, é a hora, é a oportunidade que você tem de já pensar no seu futuro. Vem com a gente, vem com a CDTEC que você vai ter o caminho certo e a gente vai te ajudar nessa. É só sucesso. É isso aí. Pacheco, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Poxa, mas já? Já. A conversa é tão boa, né, que legal. Que flui que a gente nem sente, maravilha, né? Maravilha. E para quem nos ouve, né, como o Pacheco já tinha falado e ficou interessado em conhecer mais sobre as soluções do Grupo CDTEC, como consórcio, plano de saúde, seguro, o VR Benefícios, VR Gente,
certificado digital, onde eles podem encontrar, além dos sites, como você mencionou, e eu preciso que você mencione de novo, todos os seus canais, para que eles possam entrar em contato com vocês. Olha, vai lá, a gente tem Instagram, nós temos Facebook, a gente tem LinkedIn e nós temos site, tá? @Grupo CDTech, tá? Não tem errada, pessoal. @Grupo CDTech, você vai ver lá várias publicações, né? A gente sempre faz vídeos, sempre tem também um material que a gente utiliza para poder instruir, né, melhor os nossos clientes. E lá a gente coloca também um conteúdo bem bacana. Mas, sem dúvidas, através de todos esses canais, Grace, os clientes vão conseguir lá um contato direto com a gente, com o nosso time comercial, para poder, de fato, a gente prestar aí a melhor consultoria possível. E você, empresário, não tenha dúvidas, a gente pode te ajudar em todas essas soluções que estão aqui, né, que a Grace acabou de mencionar, né? Nós temos certificação digital, a gente tem aí uma corretora de seguros completa, com plano de saúde, temos o VR, somos representantes da VR, então vale alimentação, vale refeição para o seu time. Pessoal, é de graça, custo zero, custo zero. Você, empresário que está pagando vale alimentação e refeição para o seu funcionário, está pagando em dinheiro ou depositando na conta, você vai ter problema. Lembrando que fazendo em dinheiro vira salário. Exato. Na Justiça, o Ministério do Trabalho adora isso. Exato, Grace. Então, pessoal, não bobeia. Fala com a gente consegue te ajudar. Além disso, o VR Gente, onde você consegue controlar toda a jornada, né, dos teus funcionários através do VR Gente. Então, você tem lá um ponto eletrônico onde o funcionário ele consegue bater pelo próprio aplicativo da VR, tem o reconhecimento facial, pode bater o ponto pelo QR Code, pelo WhatsApp. A solução é fantástica. E, é claro, né, pessoal, o que a gente acabou de conversar aqui é o consórcio, que com certeza pode mudar a sua vida. Vem com a gente que a gente vai conseguir te ajudar. Obrigada mais uma vez, Pacheco. E aos nossos ouvintes, eu quero agradecer. Se você gostou dessa entrevista, entra nos nossos acessos digitais. Não deixa de curtir, dar seu like, comentar e deixar suas dúvidas, que o Pacheco até responde e entre em contato com cada um. Até o nosso próximo Resenha de Negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.